Vamos dar continuidade ao nosso aprendizado sobre evolução, falando agora de seleção natural. Pegue sua apostila na página 40, 39. Página 39 e 40 será o assunto na nossa videoaula de hoje. Vamos entender e interpretar o que o texto nos traz. Então, a seleção natural é um processo intrínseco da evolução. Sempre que há uma mudança nas condições de vida de alguns indivíduos de uma determinada comunidade, considerando que há indivíduos com diferenças, essas diferenças podem torná-los mais aptos, mais bem-sucedidos em sobreviver após as mudanças. Os mais aptos conseguem crescer e multiplicar, gerando uma prole, filhotes, que tem a sua característica, a característica que deu a possibilidade dos indivíduos pais sobreviverem, eles têm a possibilidade de ter essa característica maior do que com os indivíduos filhos de pais que não possuíam essa característica. Como essa é uma característica facilitadora, com o decorrer de várias e várias gerações, essa característica facilitadora da vida nesse ambiente se tornará a regra, se tornará o normal. Vamos entender então a partir do texto. Seleção natural. Darwin descreve a seleção natural como um processo em que indivíduos com um conjunto de características mais adaptadas ao meio se sobressaem aos indivíduos que não possuem essas características. Conseguimos perceber isso no cotidiano. É comum em uma comunidade de indivíduos, seja animais, seja plantas, seja de uma colônia de bactérias ou qualquer outro tipo de ser vivo, você tem diferentes características dos indivíduos. Esse conjunto de características dará ao indivíduo uma chance maior de sobreviver. Logo, terá maior probabilidade de se reproduzir e transmitir essas características a seus descendentes. Imagine um ambiente onde você tem uma comunidade de plantas. Com o passar de anos, esse ambiente passa por modificações naturais, podendo, por exemplo, transformar-se num ambiente mais árido, mais seco. Naturalmente, você tem indivíduos com diferentes características e, dentre essas características, pode haver indivíduos que têm uma característica de ser mais resistente à falta de água. Esses indivíduos terão maior chance de sobreviver a essa nova condição desse ambiente. Assim, terão maior chance de chegar à fase adulta, de se multiplicarem e terem uma prole que herdarão essa característica. Atenção, nem sempre as novas características são positivas. Porém, os indivíduos com características negativas logo são eliminados. Pense bem, em um deserto, de repente, onde há já toda uma comunidade de plantas adaptadas ao clima árido, nasça uma planta com uma alteração genética que faça precisar de mais água, ou ter pouca resistência à aridez. Logicamente que essa planta terá uma probabilidade muito grande de ser eliminada muito rápido, não conseguindo assim chegar à fase adulta
gerar filhotes que poderiam herdar a sua característica. A seleção natural acontece com todos os tipos de seres vivos, independente do seu grau de especialidades. Como o ambiente muda durante os séculos, as adaptações também sofrem mutações. Isso quer dizer que uma característica que torna o indivíduo forte nesse século pode não ser a mesma que o destacará daqui a 3 séculos. Por exemplo, na era glacial, na última era glacial, afinal de contas houve várias, os ursos polares eram extremamente bem-sucedidos em comparação com os seus primos, os ursos pardos. Eles possuem um pelo que aparentemente é branco, mas que, visto com um microscópio, ele é transparente, semelhante a um fio de nylon, aquele fio aí que é usado aí para fazer linha de pesca. Assim, ele permite a passagem dos poucos raios de sol em um ambiente gelado, que aquece sua pele. Porém, esse pelo mantém-se bem junto, impedindo a saída de calor. Este animal também possui um corpo totalmente adaptado ao frio, com uma camada de gordura que funciona como um isolante térmico. Esse mesmo animal tem uma característica de ter a cor muito parecida com a neve, que é branca, e consegue ser confundido aí quando ele vai realizar suas caças. Desta forma, um urso polar branco e um urso cinzento, se forem fazer uma caça em um ambiente com neve, o polar ficará será naturalmente confundido com o ambiente, tendo maior sucesso na caçada. Assim, em um ambiente gelado, o urso polar é muito mais adaptado, ele possui adaptações que o favorecem em comparação com o urso cinzento ou qualquer urso de outra cor. Agora, estamos passando por um aquecimento global, onde os polos estão reduzindo de tamanho e o polo norte está cada vez menor. Dessa forma, o que antes era vantagens para esse urso, se confundir com o ambiente e ter um corpo que não permite aí a perda de calor com facilidade, se transforma em uma dificuldade. Se infelizmente o aquecimento global continuar avançando e cada vez o urso tendo um ambiente menor para poder estar sobrevivendo, o que antes para ele era uma vantagem pode se transformar em uma desvantagem. Assim, há de se considerar as adaptações que o indivíduo possui ao ambiente que ele está. Lembrando que, quando há uma mudança muito brusca, não há tempo para a espécie se adaptar. Por quê? Seria muito fácil imaginar, então por que o urso polar não se transforma em um urso cinzento, em um urso pardo? Simplesmente porque o aquecimento global está sendo muito rápido. Indivíduos não evoluem, indivíduos já nascem com o seu DNA pronto e suas características definidas. O que evolui são espécies no decorrer de milhares de gerações, que podem levar milhares de anos. Se acontecer um aquecimento progressivo da Terra no decorrer de milhares de anos, há 2 possibilidades para o urso polar: nascer indivíduos com características que favorecem em um novo ambiente e a espécie ir se transformando, ou, se não nascer indivíduos com novas características que as favorecem no novo ambiente, a espécie entrar em extinção. Porém, em um ritmo acelerado de aquecimento, onde o ambiente se muda rapidamente, e quando eu digo rapidamente, para uma espécie, alguns milhares de anos é um piscar de olhos para mudanças tão grandes. Pensa em alguns séculos como o ser humano está fazendo com o aquecimento global.
A única coisa que poderá acontecer com os ursos polares é a sua extinção. Dando continuidade ao texto. Para que exista uma seleção natural, é necessário que os indivíduos de uma mesma espécie possuam algumas diferenças hereditárias passadas entre gerações. Estas variações são as características que podem tornar o indivíduo mais apto, aumentando as chances de sobrevivência durante uma situação de competição, por exemplo. Isto é um fato muito perceptível. Em uma família, por exemplo, de cachorro, você tem lá uma ninhada de cachorrinhos, você já percebe que, mesmo sendo filhos do mesmo pai e da mesma mãe, esses cachorrinhos têm características diferentes. Alguns podem ser um pouco mais altos, um pouquinho mais baixos, com cores diferentes, com temperamentos diferentes, podendo ser mais bravos ou mais dóceis. Isso em uma única ninhada. Agora, imagine que nesta ninhada haja a seleção de alguma característica. Por exemplo, que esses cachorrinhos consigam ter uma maior facilidade em sobreviver que os que possuam aí um temperamento mais dócil. E os que são mais bravos têm uma maior facilidade de não chegarem à fase adulta e ter filhotes. Assim, há uma primeira seleção, ficando aí os mais mansos. Se essa característica for uma característica hereditária, ou seja, ela for passada para a próxima geração, os filhos desses cachorrinhos terão maior chance de serem mansos. E se ainda houver a seleção de apenas os mais mansos sobrevivem, e considerando que a característica se mantém hereditária, com o passar de milhares de gerações, haverá uma espécie de cachorros mansos. A seleção natural, claro que esse é um exemplo bastante simples, atua assim com todas as características. Nem sempre uma característica que nós imaginamos como positiva, necessariamente é a característica selecionada para o meio. Por exemplo, os mamutes, eles eram animais de grande porte, extremamente fortes, e que, no ambiente de hoje, dificilmente haveria algum outro animal que pudesse predá-lo, que pudesse caçar ele como alimento. Porém, por possuir um ciclo de reprodução muito lento e terem a necessidade de um consumo extremamente alto de alimento, os mamutes foram extintos. Eram animais adaptados à última era glacial, eles possuíam pelos longos, provavelmente tinham todas as características necessárias para a manutenção da temperatura corporal, eram animais com quase nenhum predador e mesmo assim, com todas essas características que para nós se manifestam como positivo, eles tinham algumas características que não permitiram que eles continuassem existindo. Afinal, ao haver o aquecimento do globo no ambiente que eles viviam, ao haver uma demora muito grande para a reprodução e por não haver uma oferta tão abundante de alimento quanto o que precisavam, todas essas características positivas se perderam devido às características negativas. Dependendo do meio, um animal pequeno e frágil pode estar mais bem adaptado do que um animal grande e forte. O ancestral comum. Partindo dessa base de que o ambiente seleciona indivíduos e com o passar de milhares de anos haverá apenas indivíduos com a característica selecionada, Darwin estendeu a sua teoria de que todos os seres vivos originaram de um ancestral único e comum. Dessa forma, dizer que nós, seres humanos, somos parentes de primatas,
ou de bactérias, ou de uma planta, não é nenhum absurdo. A teoria da evolução diz que surgiu um único ser vivo em um determinado momento, suas proles, a partir da reprodução desse indivíduo, começaram a ser selecionadas pelo meio, como a vida se distribuiu por todo o planeta, havendo diferentes ambientes, no decorrer de em torno de 3,5 a 2,5 bilhões de anos, esses indivíduos em diferentes ambientes foram selecionados de diferentes formas, gerando toda a variabilidade de seres que existem hoje no planeta. Segundo Darwin, todas as espécies têm um grupo de ancestrais em comum, ou seja, a evolução teria gerado todas as espécies que existem ou já existiram a partir de variações desse grupo. Dessa forma, as espécies que foram originadas pelo mesmo ancestral comum apresentam algum tipo de ligação evolutiva. Aqui temos um esquema ilustrando a evolução dos animais a partir de um ancestral comum, aonde um ser simples, no decorrer de milhares e milhares de anos, gerando aí indivíduos parecidos com ele, mas não iguais, sendo selecionado pelo meio, foi dando origem a seres cada vez mais complexos. E isso é provado tanto pelas evidências da evolução, que eu falei na aula anterior, quanto por fósseis. Uma teoria moderna é que todas as aves descendem dos dinossauros. Se você já assistiu aquele filme, o Jurassic Park, o Parque lá dos Dinossauros, filme já antigo, da década de 90, que há lá o Velociraptor, que é um dinossauro, uma estatura um pouco maior que o ser humano e tal. Na época não se sabia e colocou o dinossauro muito mais parecido com um lagarto do que com uma ave. Com descoberta de novos fósseis, hoje se sabe, por exemplo, que os velociraptores possuíam penas, possuíam penachos. Então, as aves são descendentes diretos de um grupo de dinossauros. E esse grupo era aí um meio caminho entre lagartos e aves. Dessa forma, conseguiu-se aprimorar a teoria de que as aves são descendentes deles. Também há testes de DNA que mostram que uma grande porcentagem do DNA de aves é muito próxima de lagartos, dos lagartos atuais, e que muito provavelmente seria mais próxima ainda dos dinossauros. Um exemplo dessa situação pode ser observado nas plantas. Atualmente, alguns botânicos acreditam que o ancestral em comum a todas as plantas são as algas verdes. Ou seja, independentemente da complexidade ancestral do vegetal, todas as plantas são ligadas por um mesmo ancestral. Aquele ser simples, que vive na água, unicelular, que tem ali como a característica principal que diferencia de outros seres fazer fotossíntese, muito provavelmente uma espécie bastante parecida com as algas que existem hoje, teve ambientes alterados e as suas proles, para sobreviver nesse ambiente, que possuíam aí diversas diferenças entre si, foram evoluindo de diferentes modos e dando origem às diferentes plantas que existem hoje. Galerinha, a nossa videoaula de hoje fica por aqui. Por favor, leiam com atenção o nosso material, entrem em contato e tirem dúvidas nos momentos de aula que estarei online e realizem as nossas atividades. Tchau, tchau. Até a próxima.